Nosso assunto hoje é eletrostática. Para começar, vamos dar uma olhadinha nos chamados processos de eletrização. Mas antes de mais nada, olha só o nome. Eletros, carga, estática, repouso. Em eletrostático, nós vamos estudar cargas elétricas em repouso. Eletrização é o nome que se dá a qualquer processo mediante o qual você pode pegar um objeto inicialmente neutro e fazer com que ele passe a apresentar uma carga elétrica. A gente sabe muito bem, nós já vimos isso anteriormente na eletrodinâmica, que para você eletrizar um objeto você tem duas saídas. Ou você coloca elétrons, ou você tira elétrons. Quando o objeto ganha elétrons, ele fica negativamente carregado. Quando ele perde elétrons, ele fica positivamente carregado. Então o que a gente vai ver hoje são os métodos mediante os quais nós podemos tirar ou colocar elétrons de um objeto qualquer. Eletrização por atrito. A questão é a seguinte: os diversos materiais apresentam uma característica chamada de eletroafinidade. Olha o nome, afinidade por elétrons. Material de eletroafinidade alta é doidão com elétron, não perdoa, passa um eletrozinho por perto, ele pega mesmo. O material de baixa eletroafinidade não é muito chegado na coisa. Então nós temos aí uma série chamada série triboelétrica, que relaciona esses materiais de acordo com a sua eletroafinidade. Começando pelo material de maior eletroafinidade, nós temos a celulose, as resinas, os plásticos. A seda tem lá uma certa eletroafinidadezinha razoável, a lã já tem uma eletroafinidade muito baixa, e o vidro não é muito chegado em elétron, não. Aí, de repente, você pega dois desses materiais. Você pega um pente, que é de plástico, e esfrega no seu cabelo, que é lã. É claro, seu cabelo não é uma lã igual a lã de carneiro. Você não pode comparar seu cabelo com a lã de carneiro. A lã de carneiro tem qualidade bastante superior ao seu cabelo. Seu cabelo é uma lãzinha de segunda categoria, mas é lã, tá? Eletroafinidade do cabelo, muito pequena. Eletroafinidade do pente, muito alta. Cada vez que você passa o pente no seu cabelo, o pente rouba do seu cabelo alguns milhões, bilhões, trilhões de elétrons. O pente fica negativamente carregado, seu cabelo fica positivamente carregado. Se você pegar um pedacinho de vidro e esfregar com seda, como a eletroafinidade da seda é maior que a do vidro, a seda rouba elétrons do vidro, a seda fica negativa, o vidro fica positiva. Então esse processo é a chamada eletrização por atrito. Detalhe importante: quando se eletrizam dois materiais por atrito, um dos materiais perde elétrons, quer dizer, fica positivo, o outro ganha, ou seja, fica negativo. Processo chamado por contato. Por exemplo, digamos que você tivesse dois objetos condutores, quer dizer, dois materiais que permitem passagem de corrente elétrica. Digamos que um fosse neutro e o outro estivesse carregado, por exemplo, negativamente. Aí você faz um contato entre eles. Olha só, o corpo negativo tem excesso de elétrons. Elétron com elétron sofre repulsão, o negócio deles é ficar o mais longe possível um do outro. Quando você encostar um no outro, parte do excesso de elétrons do corpo negativo vai passar para o positivo. Observe o desenho na sua tela. Você está vendo aí um corpo de carga negativa, fazendo contato com o corpo neutro, elétrons passam para o corpo neutro, então o corpo neutro fica negativamente carregado. O corpo menor que você está vendo aí, que tinha carga negativa, perdeu parte da sua carga, mas ele continua negativamente carregado. Então a carga foi distribuída, ficou um pouquinho em cada um. Veja no outro desenho, ó. Se você agora fizer um contato de um corpo positivo com um corpo neutro, vai acontecer um processo semelhante. Carga positiva não anda. Quem anda são elétrons, são cargas negativas. Então, a carga positiva desse corpo atrai elétrons do outro. O corpo era neutro, perde elétrons, ele vai ficar, então, positivamente carregado. O outro que era positivo e ganhou elétrons, a carga dele diminui, mas ele continua também positivamente carregado. Um detalhe muito importante, moçada, é que quando você faz uma eletrização por contato, os dois objetos sempre terminam com cargas de módulos iguais. E um outro detalhezinho, hein? Se você fizer um contato entre dois corpos iguais, esses dois corpos dividem entre si as cargas em partes iguais. Então, metade para um, metade para outro. 3 corpos iguais, 1/3 para cada um. Ok? Através de um processo chamado indução. Olha só o nome induzir, significa levar a. A indução acontece quando você aproxima um objeto qualquer carregado de um outro corpo que seja neutro, mas que seja condutor, que permita o movimento de cargas. Por exemplo, se você aproximar de um corpo neutro, um objeto dotado de carga positiva, olha só no seu desenho, olha a tela. Veja o que acontece. A carga positiva atrai elétrons,
Elétrons migram para o lado esquerdo aí que você está vendo. O lado esquerdo do corpo vai ter um excesso de elétrons, vai ficar negativamente carregado. O lado direito tem falta de elétrons, fica positivamente carregado. Observe o detalhe que esse corpo continua neutro. Ele não ganhou elétrons, ele não perdeu elétrons, ele está eletricamente neutro, como estava antes, mas ele está num estado chamado induzido. Um lado fica carregado negativamente, o outro lado carregado positivamente. E a indução também pode ser feita através de uma carga negativa. Observe esse outro desenho. A carga negativa, aproximando-se de um objeto neutro, provoca repulsão nos elétrons. Elétrons migram para a direita, o lado direito vai ficar com excesso de elétrons, negativamente carregado, o lado esquerdo com falta de elétrons, positivamente carregado. Então, isso que você está vendo chama-se indução. É um recurso que a gente se utiliza bastante frequentemente quando você quer neutralizar um corpo. Olha só, para você eletrizar um objeto qualquer, ou você coloca elétrons, ou você retira elétrons. Mas a Terra é grande demais. Se você tirar um montão de elétrons, ou se você colocar um montão de elétrons, não faz diferença. Então, para todos os efeitos, nós supomos que o nosso planeta seja eletricamente neutro. Então, qualquer objeto ligado a ela será também imediatamente neutralizado. Por exemplo, você está vendo aí esses dois símbolos na sua tela, são os símbolos utilizados para se fazer uma ligação à Terra. E a ligação à Terra, ela é utilizada também para se obter carga elétrica através do processo de indução. Acompanhe o processo na sua tela. Ó, primeiro você pega um objeto qualquer eletrizado, aí você aproxima esse objeto eletrizado de um corpo neutro, você vai provocar uma indução, vai haver uma migração de elétrons. Você vai ter, então, do lado esquerdo um acúmulo de elétrons, o corpo vai estar negativamente carregado, do lado direito com falta positivamente carregado. Aí você faz uma breve, olha só, breve, é coisa rápida, uma breve ligação à Terra do lado oposto da carga indutora. A gente normalmente liga a Terra do lado oposto à carga indutora para você evitar que a própria ligação à Terra seja induzida. Feita aquela ligação à Terra, aquela carga positiva vai ser neutralizada. Ligou ali e neutralizou. Elétrons sobem da Terra para neutralizar aquela carga positiva. A carga negativa do outro lado não neutraliza, por quê? Porque os elétrons não conseguem sair dali, estão presos pela carga positiva. Então, você faz o quê? Você agora desmancha a ligação à Terra. Uma vez desfeita a ligação à Terra, você pode afastar a carga indutora e, no final de contas, você tem um corpo negativamente carregado. Então, esse é um processo pelo qual você pode obter carga elétrica através da indução. Na maioria das vezes é o chamado eletroscópio de lâminas ou de folhas. Você tem duas folhas metálicas muito levinhas, muito fininhas. Normalmente são feitas de ouro, porque com ouro você consegue lâminas muito finas. Essas lâminas são presas numa espécie de um gancho. Esse gancho metálico vai preso numa espécie de uma esfera. Numa esfera metálica em cima. Tudo é metálico, tudo é condutor. Como é um sistema muito leve, qualquer movimento de ar pode balançar isso aí, ele normalmente é condicionado dentro de um recipiente de vidro. Ok? Imagine então que você tivesse um eletroscópio inicialmente neutro. Olha só na sua tela. Você tem um eletroscópio neutro, de repente você vem e encosta nele um objeto com carga negativa. Vai haver uma eletrização por contato, elétrons passam para o eletroscópio adquire elétrons, fica negativamente carregado, as duas perninhas ficarão negativamente carregadas, cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então o que vai acontecer? Se você encostar nele uma carga negativa, ele simplesmente é incapaz de resistir, gente. Ele abre as pernas. Então com a carga negativa ele abre as pernas. E se for carga positiva? Gente, pensa, tá? Não siga os seus impulsos. Primeiro você pensa, depois você responde. Ó, tá aí o segundo desenho, observe só. Tá aí um eletroscópio neutro. Encostou nele um objeto com carga positiva. Vai haver uma eletrização por contato. A carga positiva remove elétrons. Ele era neutro, perde elétrons, fica positivamente carregado. As duas perninhas ficam com cargas de sinais iguais, se repelem, ele vai abrir as pernas também. Então, meu amigo, para o eletroscópio, caiu na rede é peixe. Se vier carga negativa, abre as pernas. Se vier carga positiva, abre as pernas também. Então, para que serve esse negócio? Serve para você identificar o sinal de uma carga? Não. Mas serve para você saber se o corpo está carregado ou não. Feito o contato, se o corpo abre as pernas, o corpo estava carregado. Se o corpo não abre as pernas, o corpo não estava carregado. E, finalmente, acompanhe agora na sua tela, você tem aí um outro eletroscópio neutro,
você dessa vez aproxima dele uma carga, só aproxima sem encostar. A presença da carga provoca uma indução, essa indução atrai elétrons, lá em cima na esferinha vai ficar um excesso de elétrons, lá embaixo nas perninhas falta de elétrons, as duas perninhas serão positivamente carregadas, cargas de sinais iguais, ele abre as pernas também. É danadinho, né, gente? Só de ver que a carga está chegando perto, ele já vai se abrindo todo, é mole. Você está usando assim um agasalho com uma blusa assim que parece ser lã, mas que não é, fio sintético. Aí à noite em casa, quando você tira o agasalho, quando você passa o agasalho no cabelo, começa a estralar. Pois é, quando isso acontecer, vá para o seu quarto, apague todas as luzes, feche a porta bem fechadinha, espere mais ou menos aí uns 4 minutos para os seus olhos sofrerem a adaptação visual. Depois que você estiver bem acostumado com o escuro, pega a sua blusa, dê uma esfregada no cabelo e olha para ela. Você vai perceber que aqueles estralos que você escuta são pequenas descargas elétricas. Cada estralo daquele é o trovãozinho de um raiozinho em miniatura. É um raiozinho que acontece dentro da sua blusa. Apesar de ser pequenininho, cada milímetro de comprimento que ele tem significa 3.000 volts. É mole, né? Um raiozinho daquele com 2 centímetros é uma descarga de 60.000 volts. Aí você pensa, poxa, tomei um choque de 60.000 volts, agora mesmo não senti nada. Aí você vai na tomada, enfia o dedo na tomada e morre eletrocutado. Gente, quem mata, quem faz o estrago na eletricidade, não é exatamente a tensão, é a corrente elétrica. A tomada tem uma tensão muito baixa, mas tem uma corrente elétrica que pode ser bastante alta. A corrente da tomada pode te matar, essa aí não mata. Ok? Penteando o cabelo também às vezes acontece isso, começa a estralar. Também são descargas elétricas. Isso aí é chamada eletricidade estática. Acontece no carro, a pessoa volta e meia toma choque do carro. Né? Jogador de basquete também vive tomando choque. Por quê? Porque aquela bola de basquete é muito eletroafim. Ela se eletriza muito, você mete a mão ali, a carga passa para você, você acaba dando choque na outra pessoa quando encosta nela. Então, esses casos de choque que você toma de uma pessoa para outra aí, ó, ou dos objetos, são todos eles explicados através desses processos aí, ó. Principalmente eletrização por contato e eletrização por atrito.